E aí pessoal, hoje vamos tratar de mais uma propriedade coligativa, a ebulioscopia. De cara temos aqui um recipiente comum no nosso cotidiano, onde fervemos água, com o objetivo de fazer um chá, um café, ou processar algum tipo de alimento. E é necessário um certo tempo para que a água comece a ferver. E esse tempo muda com a adição de algum soluto não volátil dentro desse recipiente. A gente vai entender isso tudo de forma bem calma, suas aplicações tecnológicas no nosso cotidiano também. Vamos lá. Vamos começar aqui conceituando. A ebulioscopia ela trata do aumento da temperatura de ebulição. Lembrando que a temperatura de ebulição é a temperatura onde um certo material passa do estado líquido para o estado gasoso. Normalmente um solvente. A gente vai trabalhar aqui com solvente puro. E quando tu adiciona um soluto não volátil dentro desse solvente puro, eu vou ter justamente um aumento nessa temperatura de ebulição. E é justamente do que trata a ebulioscopia. Para quem ainda tem dificuldade em saber o que é um soluto não volátil, no vídeo anterior, que é da tonomoscopia, tem lá uma explicação bem branda a respeito disso. A gente tem aqui um caso clássico. Você tem um recipiente com solvente puro e normalmente adicionamos sacarose, cloreto de sódio, sal de cozinha e utilizamos essas soluções no nosso cotidiano. E isso faz com que a temperatura de ebulição desse solvente puro se eleve. Então, a presença de um soluto dificulta a evaporação do solvente. As moléculas do soluto elas vão se dissolver dentro do solvente e vai dificultar o escape das moléculas para o estado gasoso. Vai demorar ainda mais, porque vai existir uma interação entre as moléculas do solvente puro e do soluto não volátil. Vamos ver aqui. A água pura, a 1 atm, certo? Ela vai entrar em aquecimento, ela vai começar a entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Isso na condição de 1 atm, 1 atmosférico. Tem a questão lá também da pressão de vapor. Quando a pressão de vapor se igualar à temperatura ambiente, ela começa a entrar em ebulição. Mas agora vamos ver o caso. Se eu adiciono um pouco de soluto não volátil dentro dessa água, o aquecimento já não vai ser mais o mesmo dessa condição padrão aqui. O aquecimento vai ser maior do que 100 graus Celsius. A temperatura vai ser maior, justamente porque vai existir uma interação entre o soluto que eu vou adicionar aqui dentro do meu solvente, as moléculas vão interagir e as moléculas de água vão ter muito mais dificuldade para poder escapar do recipiente, para poder passar para o estado gasoso. E a consequência disso é justamente o aumento da temperatura de ebulição. Eu vou precisar de muito mais energia para que ela passe para o estado gasoso. É isso que trata a ebulioscopia. Vamos lá. Aqui nós temos a forma gráfica. Aqui nós temos a curva normal da água pura. Então, nesse ponto aqui é onde as pressões vão se igualar. E eu vou ter a temperatura de ebulição TE do solvente. Quando eu formo a solução, quando eu adiciono um soluto não volátil, sal de cozinha, açúcar, essa curva ela vai ficar muito mais estendida. Ela vai se estender aqui, ó, e o ponto de ebulição da solução vai ser maior. A temperatura inicial do solvente aqui e a temperatura de ebulição da solução ela já está aqui mais na frente, ela é maior. Então você vê isso graficamente. E essa distância aqui é justamente a variação da temperatura de ebulição, é o quanto ela vai aumentar, certo? Então eu fiz aqui um quadrozinho comparativo para a gente lembrar. Quanto maior for a concentração em mols de partícula do soluto por unidade de volume, quanto mais partículas de soluto eu tiver sendo interagida com as moléculas do solvente por unidade de volume, maior vai ser a minha temperatura de ebulição. Vai aumentar a temperatura de ebulição. Eu vou chegar num ponto que eu vou ter que precisar de muito mais energia, de uma temperatura mais alta. Então elas são proporcionais. A temperatura de ebulição é proporcional à concentração do soluto em mols. Tá bom? Então quanto mais concentrada tiver ali a minha solução, maior vai ser minha temperatura de ebulição. E isso tem muito a ver com o nosso cotidiano. Vamos fazer algumas aplicações aqui agora. Nós temos aqui um líquido que é adicionado no radiador
de alguns carros, né, que ainda são a radiador, que usam isso, eles para evitar problemas com superaquecimento. Nós chamamos isso de aditivos para radiador. Um deles, mais conhecido, é o etileno glicol. Ele vai fazer o quê? Ele vai elevar a temperatura de ebulição da água, impedindo um aquecimento desordenado dentro do motor. Normalmente, quando tem pouca água dentro do motor ou quando está superaquecendo por algum defeito mecânico, o carro começa a fumaçar, como a gente está vendo aqui na imagem, certo? E esse líquido, quando ele é adicionado dentro da água do motor, ele faz com que a interação da água com o etileno glicol aumente a temperatura de ebulição. Então vai ser necessário uma temperatura maior. Aí o motor vai ter um pouquinho mais de tempo até você resolver seu problema. Então ele não vai fumaçar com tanta facilidade, tá bom? O motor não vai dar ali um tilt com tanta facilidade assim. Então, esses aditivos são muito utilizados, tá bom? E eles fazem com que a temperatura de ebulição seja elevada, evitando aí problemas com o motor. Nós temos também aqui a imagem do início da aula. Se você quer ferver uma água, tá bom, para fazer um café, e você já adicionou açúcar antes, você vai gastar muito mais energia. Melhor você ferver a água sozinha, água potável, esperar ela ferver e depois adicionar o açúcar, ou então para preparar outro alimento. Se você adicionar algum tipo de substância que vai ter interação dentro da água, vai demorar muito mais. Outro exemplo aqui é o famoso feijãozinho que a gente faz. Minha mãe sempre, quando vai cozinhar o feijão, ela cozinha sem o sal, certo? Porque senão ela necessitaria de gastar um pouco mais de combustível, de gás, para que o feijão acabe cozinhando. Se você cozinhar ele com sal e você cozinhar num tempo muito rápido, ele acaba ficando duro, porque ele não vai ter uma temperatura necessária. A temperatura teria que ser muito, muito maior. E isso pode até causar problemas. Então, ela sempre cozinha o feijão primeiro, e depois é que ela vai adicionar o sal para fazer aquele famoso temperinho, tá bom? Então, a adição de sal antes de cozinhar o alimento vai provocar um aumento do ponto de ebulição. E aí você vai ter um gasto maior de energia. Então, aconselho você a preparar o alimento antes sem o sal, tá bom? Ou ferver qualquer tipo de água para qualquer objetivo sem isso, porque mais energia vai ter que ser gasta para o preparo do alimento ou para qualquer outra utilidade. Isso é ebulioscopia, tá bom? Sempre lembre aí do aumento da temperatura de ebulição, do ponto de ebulição, pela adição de um soluto não volátil, tá bom? A gente fica por aqui, até a próxima propriedade coligativa.